Hoje eu quero falar sobre um tema bastante presente na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre caos, mas eu quero falar sobre caos e como manter a integridade no meio do caos. Como que eu posso fazer para ser íntegro no caos? E eu quero ler um texto com vocês, é um texto no livro de Jó, no capítulo 2, o verso 9 e o verso 10 do livro de Jó. Capítulo 2, verso 9 e verso 10. O texto diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Ou seja, a mulher não suportou tudo aquilo que aconteceu na vida deles. E ela disse: ainda você conserva, você ainda permanece íntegro? E ela diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó responde à mulher: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E aí o escritor bíblico diz que em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. E para falar sobre caos, e para falar sobre integridade no caos, eu fico imaginando que talvez Jó seja um dos personagens que a Bíblia nos mostra, que tem muitas lições a nos ensinar. Eu acredito que seja Jó mesmo, um dos principais personagens que a Bíblia nos mostra quando o tema é integridade, quando o tema é se manter pleno, se manter inteiro diante de Deus. Porque depois de tantas mudanças radicais, depois de tantas mudanças bruscas que aconteceram na vida de Jó, eu fico admirado, gente, de ver como Jó ele se porta de um modo digno, como que a dignidade, a grandeza de Jó, ela aparece, ela surge num cenário de caos. Porque a gente se manter íntegro, nós nos mantemos inteiro quando a vida ela coopera com a gente em todos os aspectos, isso é muito fácil. Quando a gente tem tudo ao nosso dispor, quando tudo vai indo bem, quando nós temos saúde, quando nós temos recurso, quando nós temos dinheiro, quando nós temos aquilo que nós desejamos, quando tudo na vida parece que está ao nosso favor, é muito fácil a gente manter a integridade. É muito fácil a gente se posicionar na vida de modo íntegro. Agora, e quando o dia mau chega? E quando as tribulações se tornam realidades? E quando a vida ela vira, como dizem algumas pessoas, de ponta cabeça? Quando chega a aflição e a angústia? E quando chega o tempo do choro? Quando chega, na verdade, a estação do choro? Como que nós podemos nos manter íntegros? É nessa hora que a gente descobre realmente quem consegue, por meio de Deus e por meio da fé em Deus, se manter inteiro e pleno. O apóstolo Paulo, ele tinha o conhecimento a respeito do dia mau. O apóstolo Paulo, ele fala para a gente a respeito dessa possibilidade de a gente vivenciar um dia mau. Abrindo um parênteses aqui, o que está acontecendo no mundo, todo, essa pandemia, essa coisa que paralisou o mundo de modo global, em todos os países, tantas pessoas passando dificuldades, pessoas morrendo, pessoas enfermas, pessoas perdendo o seu emprego, pessoas que na verdade tinham uma condição de vida, agora está tendo que mudar a sua condição de vida por conta desse vírus que surgiu no mundo. Essa é uma situação para nós extremamente, totalmente fora daquilo que nós esperávamos como ser humano. A gente lê muito na história, a gente lê muito aquilo que passou, quando a gente, por exemplo, vai lá e busca informação sobre a gripe espanhola, onde a gente descobre que houveram 2 anos de doença no planeta, mas nós mesmos, ninguém esperava passar por uma situação dessa. E Paulo, ele nos traz essa informação
no livro de Efésios, no capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre a importância do soldado cristão, ele usar a armadura para a batalha, para a guerra. No verso 13, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, tomai a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Ou seja, Paulo ele é muito claro em dizer que existe sim os dias maus. Existem sim os dias maus. Eu estou lembrando aqui de uma situação há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo. Eu estava ministrando na escola bíblica, dando aula na escola bíblica, e eu me lembro que eu falei do dia mau e uma pessoa, uma amiga, ela disse: não, dia mau não existe, dia mau só se for para você, para mim não existe. E eu me lembro que criou um clima muito chato, porque eu era um garoto, eu era um menino, talvez hoje com a mente que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu deixaria passar, não entraria numa discussão. Eu dizia para ela: não, mas a Bíblia fala do dia mau. E ela: não, eu não aceito, eu não quero tomar posse disso não, eu tomo posse só de bênção. Mas a grande realidade é que nós vivenciamos o dia mau hoje. E não é privilégio de um país único, é o mundo vive esse problema. E Paulo fala então do dia mau, e Paulo conclui o texto dizendo assim: depois de vocês vencerem tudo, vocês permaneçam inabaláveis. O escritor de Eclesiastes, no capítulo 7 também, um capítulo que ele fala de dificuldades, ele fala de problemas, ele diz assim no verso 14: no dia da prosperidade, goza do bem. No dia que tudo concorrer de modo com que a tua vida, o teu viver, seja um viver de bênção, de prosperidade, goze desse bem, se alegre com isso, aproveite isso. Mas o escritor aqui de Eclesiastes diz assim: mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele, ou seja, para que o futuro, que o ser humano, alguns tanto perseguem, aqui o escritor diz assim que ele não vai saber, ele não vai tocar nisto, ele não vai ter acesso a isto. O escritor dos Salmos também, o salmista no Salmo 34, ele fala de modo muito claro que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, ou seja, existe sim caos muitas vezes na vida humana, existe sim desordem muitas vezes na vida humana. Agora, o que eu devo pensar como integridade? O que é manter integridade no caos? O que é ser íntegro no caos? E quando eu começo a olhar e conceituar a palavra integridade, a gente aprende que é estado ou característica daquilo que está inteiro. Estado ou característica daquilo que é pleno, daquilo que não tem mudança, daquilo que não diminui, aquilo que persevera, aquilo que é firme, aquilo que está consolidado. É isso que é estar, na verdade, íntegro, é estar inteiro. Aquilo que é pleno, dá ideia de inteireza. E uma coisa que eu quero deixar muito claro para os irmãos aqui, nesta manhã, que nós não estamos falando de perfeição. A Bíblia não faz referência que Jó era um homem perfeito, não. A Bíblia fala que ele era íntegro. Aliás, o próprio Deus o classifica como íntegro, mas ser perfeito não existe ninguém. Só existe um que foi perfeito. Nós não estamos falando de alguém perfeito, mas nós estamos falando de alguém que se quebrou do lado de fora. Alguém que vivenciou, alguém que sentiu na pele, literalmente, tudo aquilo que o mal pode trazer para um ser humano, pode trazer para uma casa, pode trazer para uma família. E, na verdade, nós estamos falando desse cara, que é Jó, que ele se quebrou para o lado de fora, sem que ele fizesse alguma coisa por merecer. Jó não fez nada, não teve nenhuma ação, não teve nenhuma atitude que ele fizesse, e essa atitude o fizesse provar de algo ruim, não, ele não fez nada, ele era íntegro, ele se manteve íntegro o tempo inteiro. Mas esse cara que se quebrou para o lado de fora, é Jó que me ensina a manter a integridade para o lado de dentro, ser pleno, ser cheio de Deus para o lado de dentro. E aí você pode perguntar assim para mim: pastor, mas como que você sabe disso? Basta a gente olhar aqui o que o texto sagrado nos mostra a respeito das atitudes de Jó.
E mais forte do que isso, a gente contemplar aquilo que o próprio Deus fala de Jó. E é esse homem Jó, é esse ser humano Jó, que nos mostra uma lição muito clara, gente, que é possível sim manter a integridade no caos, ser íntegro no caos. Agora, isso só é possível, em primeiro lugar, quando alguém tem dentro dele o desejo em ser íntegro. Eu só posso e consigo manter a integridade no caos quando eu desejo a integridade. O texto no versículo 1 do capítulo 1, o escritor, que alguns dizem, os estudiosos dizem que foi Moisés quem escreveu esse livro, já ouvi uma história nesse sentido, ele faz a afirmação de que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e o texto fala assim que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e ele era um homem que ele vivia a vida dele, a forma de existir, sempre procurando se desviar do mal. E ele era inteiro, e é isso que me chama a atenção quando eu leio a história de Jó, e eu já li a história de Jó tantas vezes, mas todas as vezes que eu me lembro de Jó e leio a história de Jó, eu fico admirado, e o que me chama a atenção e o que me toca é que o texto sagrado aqui nesse verso, dizendo que ele era inteiro em sua relação com Deus, que ele se desviava do mal, muito embora o próprio Jó vai dizer que tudo que aconteceu com ele, toda a tragédia, toda a desordem, todo o caos que o atingiu, ele na verdade conta, o texto conta a história dessa tragédia, mas lá no final do livro, Jó, ele diz o seguinte, que ele, no capítulo 42, no verso 5, que ele, Jó, ele só tinha conhecido Deus de ouvir. Mas depois de todo esse caos, essa desordem que se instalou na vida de Jó, ele diz assim: depois de tudo isso, passei por tudo, enfrentei tantas coisas, perdi tudo, perdi filhos, perdi recursos financeiros, perdi bens, ele perdeu tudo, a Bíblia fala. Só que depois de tudo ele fala assim: mas os meus olhos agora te veem, antes eu te conhecia só de ouvir. Isso me chama a atenção, essa postura de integridade que Jó tem na vida, com ele, com os filhos, com certeza com os seus trabalhadores, com certeza com a sociedade que ele fazia parte, e principalmente com Deus, ele mantém isso. E ele diz que, na verdade, essa posição, esse caminho que ele escolheu, era um caminho que, na verdade, ele nem conhecia Deus de ver Deus, era de ouvir a respeito de Deus. E aí, Deus ele chega no momento em que a Bíblia, aqui no livro de Jó, diz assim que os filhos de Deus, eles vão se apresentar diante de Deus. Deus então diz a Satanás quem Jó era realmente. Essa afirmação que eu estou fazendo de integridade, a Bíblia faz, e a Bíblia fala que quem faz essa afirmação é Deus. E aí então Deus perguntou a Satanás, o texto no versículo 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém... Olha o que o texto sagrado diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Ninguém era como Jó. E no verso 5 do capítulo 1, no verso 5, eu vejo aquilo que eu estou me referindo quando eu digo que Jó desejava a integridade. Jó desejava um caminho de integridade, porque no versículo 5 fala assim que decorrido o turno de dias de seus banquetes, ele chamava Jó os seus filhos e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, os 10 filhos que Jó tinha, pois Jó dizia consigo mesmo: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia de modo contínuo, assim Jó fazia continuamente, ou seja, Jó, ele desejava essa integridade. E isso é tão forte, isso é tão real, isso é tão claro, isso é tão explícito, que Jó fazia por ele, e Jó também fazia isso pelos seus filhos. Pedia a Deus pelos seus filhos, para que os filhos pudessem ser alcançados por Deus e abençoados por Deus. Só que aqui, o que o texto sagrado também nos fala, que mesmo Jó apenas ouvindo a respeito de Deus, ele tenta
essa questão, ele vai tentando, ele deseja, ele quer alcançar um objetivo. E na fala de Deus a Satanás aqui, nós vemos que Jó estava atingindo o seu objetivo. Com certeza Jó não sabia disso. Talvez Jó, por ser reto, por ser temente, eu quero pensar e quero caminhar na seguinte estrada. Jó não carregava nenhum orgulho, nenhum espírito de exaltação, nenhum espírito de auto-independência em relação a Deus, de independência em relação a Deus, não. Ele, na verdade, ele buscava em Deus esse caminho da integridade. E na fala de Deus a Satanás, a gente vê então que Jó atingiu o seu desejo. Porque, caso contrário, isso não passa de discurso. Integridade é para quem deseja ser íntegro. Caso contrário, isso é só fala, isso é só blá blá blá, isso é só, de repente, performance e não é verdade dentro do coração. Uma outra coisa que a gente vê aqui nesse texto, onde Jó nos mostra sobre a possibilidade de, no caos, você viver de modo íntegro a Deus, é que isso só pode acontecer, isso só se torna possível quando o caos, ou quando no caos, a gente não duvida e nem blasfema de Deus. No final do capítulo 1 deste livro, o texto nos mostra o quanto Deus estava certo acerca de Jó, a respeito de Jó. O verso 10 e o verso 11 diz assim que Satanás afirmou a Deus que o homem só não o culpava a Deus e só não blasfemava de Deus porque Deus o cercava de cuidados. É isso que o verso 10 e o verso 11 do capítulo 1 nos mostra. Satanás diz a Deus, é lógico que ele é fiel, é lógico que ele é reto, é lógico que ele é íntegro, mas ele só o é. Por quê? Porque você dá tudo para ele só é tudo isso porque você o cerca de bens. Em outras palavras, a tese de Satanás era o seguinte: no caos ninguém mantém integridade. No caos ninguém deixa de culpar a Deus e muito menos blasfemar contra Deus. E o que eu acho pior quando eu olho esse texto aqui, o pior da tese dele é que o ser humano, ele só é íntegro porque ele carrega no coração um interesse em relação a Deus. Ele não ama a Deus, ele não ama a Deus com interesse de coração, ele não ama a Deus com integridade, pelo contrário, ele ama aquilo que Deus pode dar a ele. E Satanás diz o seguinte: Deus, você só tem isto de Jó, você só consegue isso e retirar e extrair isto de Jó, porque você dá tudo para Jó. E aí Deus disse a Satanás que tudo que ele possuía, tudo, ele podia estender a mão e tocar. A única coisa que ele não poderia fazer era tocar em Jó. E os versos 13, ou dos versos 13 até o verso de número 21, verso 13 até o verso 21, descrevem então o caos que se abateu sobre a vida de Jó. Jó, ele perdeu filhos, Jó, ele perdeu os seus bens, Jó, ele perdeu as ovelhas, Jó perdeu tudo que ele tinha. E aí o texto diz assim, no versículo 20 a 22 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Meus irmãos, isto é algo fantástico da gente observar. Isto é algo maravilhoso para que eu e você note e perceba. O texto diz que ele lançou-se em terra e o adorou. Ele adorou a Deus, e quando você estuda um pouquinho a palavra de Deus, você descobre que adoração é glorificar a Deus pelo que Ele é. Ele glorificou a Deus, ele adorou a Deus pelo que Deus era. Ele tinha certeza de quem era Deus na vida dele. E ele fala assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isto, no verso final 22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não peca, Jó não falha, Jó não cede aquilo que Satanás disse que o homem faz quando o caos o toca.
Jó, ele não decepciona a Deus. Jó, ele não deixa Deus numa situação de complicação, porque Deus disse que ele era temente, ele era íntegro, ele era reto, ele se desviava do mal. E uma última lição que eu vejo aqui, que a integridade no caos só é possível quando o caos não nos leva a perder a certeza de quem Deus é. O verso 22 e o verso 21 do capítulo que eu li, eu citei agora, já nos revelam isto. Porque ele adora a Deus mesmo naquela situação, ou seja, ele sabia quem era Deus. Adorar é você glorificar a Deus pelo que ele é. E eu fico pensando que existe uma grande verdade em relação a toda a vida humana. É que nós somos influenciáveis, eu e você. Nós somos influenciáveis totalmente. Eu sou influenciado, eu fui influenciado. Talvez você seja influenciado pelo teu pai, pela tua mãe, por algum parente. Eu posso dizer que como um pastor eu fui influenciado desde quando eu me converti, desde quando eu comecei a ouvir pregações, ouvir sermões, eu fui influenciado por alguns pastores. Pastores que pregam a palavra, pastores que ensinam a palavra corretamente, pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro. Todos nós somos influenciáveis e influenciados. Agora, o grande problema é que essa influência ela pode ser tão boa como ela pode ser má. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando eu olho aqui para o capítulo 2 do livro de Jó, eu vejo aqui o grau máximo do caos na vida de Jó. Eu vejo do verso 3 ao verso 6 o grau máximo disso. O ponto, o clímax dessa grande dificuldade. Depois de Satanás tocar em tudo que Jó tinha, acontece novamente um encontro entre Deus e aqueles seus filhos que vão até ele, numa audiência, vamos dizer assim. E aí Deus perguntou a Jó de novo. E Deus perguntou Deus perguntou a Satanás de novo a respeito de Jó. E aí Deus disse assim para Satanás: observaste o meu servo Jó? Ou seja, Deus estava espetando Satanás. Você não disse que se eu deixasse você tocar em tudo que ele tinha, ele ia blasfemar na minha cara? E aí Deus disse assim: você observou o meu servo Jó? E aí Deus ele vem de novo com o mesmo argumento, com os mesmos elogios. Ele diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele. E ele vem de novo: homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. E aí Deus fala assim: embora você, Satanás, você me incitou contra ele para o consumir sem causa. E aí Satanás, ele dá o golpe final. E aí Satanás vem com aquilo que a gente sabe que é horroroso da parte dele. Mas ele vem com a sua última tentativa. E ele fala assim para Deus: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ou seja, Satanás disse para Deus: se você deixar eu tocar no corpo dele, no físico dele, ele vai blasfemar na tua cara contra você. Aí Deus, ele então diz o seguinte para Satanás: estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos, nos ossos, toca-lhe na carne e verás. Aliás, Satanás dizendo para Deus, diz assim: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí o Senhor responde a Satanás. Aí o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Aqui eu vejo, abrindo um parênteses aqui, o quanto Deus ele tem um comando de tudo. Ele diz assim: ele está em teu poder, mas existe limitação. Dessa linha você não passa. O verso 7 diz assim que Satanás feriu com tumores malignos a Jó, desde os pés até a cabeça. O verso 8 diz assim que ele se raspava como um caco de louça. O que acontece aqui é que Satanás, ele não atingiu o objetivo dele de forma alguma. E Deus, ele não ficou envergonhado
de forma alguma também por aquilo que ele tinha dito a respeito de Jó. Só que o texto diz assim que a mulher de Jó, e por isso que eu estava falando de influência, que eu e você, nós sofremos e somos influenciados o tempo todo, a vida toda. E aí você pode tanto optar em seguir conselhos e deixar-se influenciar por alguém. Você tem o poder de fechar a porta ou abrir a porta do seu coração, mas a influência ela pode ser boa ou ela pode ser má. Jó, ele não se permitiu deixar se influenciar pela sua esposa. Ela não aguenta tanto sofrimento, ela não consegue discernir por quê, talvez na mente dela, por que Deus, e exatamente é isso que me leva a pensar, porque ela fala para Deus, para Jó amaldiçoar Deus, ou seja, na mente dela, ela não consegue administrar o caos, ela não consegue manter a integridade no caos. Por que Deus deixa o mundo nessa condição? Por que Deus deixa o mal se manifestar? Por que Deus deixa, na verdade, as coisas ruins acontecerem? E aí essa mulher, então, ela chega e diz o seguinte para Jó: ainda conservas a tua integridade? Você ainda se mantém íntegro? E aí ela fala para Jó de modo duro: amaldiçoa a Deus, amaldiçoa, em outras traduções, o teu Deus, e morre. Só que Jó ele não permitiu, sob nenhuma hipótese, absolutamente Jó não permitiria que a sua mulher o influenciasse nessa linha de pensamento, achando que Deus é um Deus mau. E aí ele fala assim para a sua companheira, ele decidiu que ele não iria seguir esse pensamento, e ele diz o seguinte para ela, ele fala assim para a mulher, que ele sabia quem era o Deus, ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Ele, na verdade, sabia que o Deus que ele servia era o Deus da alegria, o Deus na tristeza, o Deus na bonança, o Deus na tempestade. Ele é Deus em qualquer situação da vida, em qualquer momento da vida, em qualquer estação da vida. Deus é Deus. Jó tinha isso muito claro. Não era o caos que ia determinar a imagem que ele teria de Deus. Não era o caos que iria ditar na mente dele aquilo que ele tinha de pensamento de quem era Deus e de quem Deus era. E aí no verso de número 10, ele responde à sua mulher. O verso 10 diz que ele corrige a sua esposa. E ele fala assim que ela estava fora de si. Ele fala: mulher, você fala como qualquer doida. Você fala como qualquer maluca, você fala como qualquer pessoa, você fala como alguém que não conhece a Deus. Porque essa fala só pode ser de alguém que não conhece a Deus, alguém que acha que conhece a Deus, alguém que pensa conhecer a Deus, mas no fundo não conhece, porque ele duvida de Deus quando a situação aperta, quando a situação entra em crise, quando o caos, quando a desordem ela é real na vida dessa pessoa. A pessoa que age assim, de fato, ela não conhece a Deus. O que eu acho maravilhoso, o que ele diz aqui para sua mulher. Ele fala assim: nós temos recebido o bem de Deus e nós não receberíamos também o mal? Nós temos recebido o bem de Deus e nós não receberíamos o mal? Isso é uma posição de um homem íntegro mesmo, de um homem que conhece mesmo quem é Deus, de um homem que não carrega nenhuma dúvida em seu coração de quem é Deus. E este nível todo, gente, de integridade que eu enxergo aqui em Jó, que eu vejo nessa história, a única coisa que eu digo que você e eu, nós não podemos esquecer, olhando para tudo isso aqui, aquilo que ele vai afirmar no final do livro: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sendo assim, para terminar, para concluir minha fala aqui nessa manhã, manter a integridade no caos é para aquele ou para aqueles que desejam ser íntegros de verdade. Não é conversa fiada, não é só um discurso, não é só uma performance, não. É um desejo do coração. Eu quero ser fiel, eu quero ser íntegro, eu quero temer a Deus.
Integridade no caos e manter a integridade no caos, então, em segundo lugar, é para aquele ou para aqueles que jamais vão amaldiçoar a Deus nas lutas, nas tribulações, na hora difícil da vida. Não, ele não vai blasfemar de Deus. E manter o caos, manter a integridade, melhor dizendo, no caos, é para aquele ou para aqueles que sabem quem Deus é, independentemente da estação de vida que ele vive.